Aí, entrou. Deixa eu só ajeitar aqui o som. O som não, a luz. Pra gente fazer. Aí, acho que deu bom. E aí, galera, boa noite pra todo mundo, certo? Aqui quem fala é o professor Guilherme, da unidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Hoje a live vai ser comigo, o pessoal tá acostumado, né, com a professora Carol tá seguindo com as lives. Mas hoje a live vai ser comigo e a gente vai conversar um pouquinho hoje com a Shirley Rossin, que ela é terapeuta ocupacional. Beleza? Então, o pessoal vai chegando aí, entrei um pouquinho antes, certo? Para dar tempo do pessoal também chegar, conseguir entrar. Beleza? Acho que o som tá chegando para todo mundo aí, não sei se o pessoal vai mandando um ok, vai mandando um joinha aí. Se o som estiver legal, certo? Vou aqui chamar a Shirley. Shirley, cadê você? Shirley chegou aqui, vamos ver se vai... Peraí que tá chegando. Alô, Shirley, tô te aguardando. Vê se chegou. Chegou Oiê, aí. Boa noite, meu querido, tudo tá certo? tá me ouvindo? Eu tô ouvindo, tá aqui tá certo. Daqui pra aí tá me ouvindo? Tá. Ah, então beleza. Então tá certo, galera. Como eu tava falando um pouquinho antes da Shirley entrar, a gente tá com uma sequência de lives aqui na academia, né? No Instagram da Movit Academia. Algumas lives de conteúdo, certo? Então hoje a gente vai conversar com a Shirley, que ela é terapeuta ocupacional, certo? O pessoal da academia já me conhece, já estão cansados de ver a minha cara pelos lados da academia. Então, Shirley, vou pedir para você se apresentar para a galera aí. Então, boa noite. Meu nome é Shirley, escreve Shirley, mas fala Shirley. Eu e o Gui, a gente se conhece há muitos anos e agora tá a gente de novo aqui compartilhando conhecimento. Como ele já falou, eu sou terapeuta ocupacional. Eu me formei na USC em 2017 e eu tô finalizando a minha pós-graduação em terapia da mão e especialização, né, uma especialização, e do membro superior. Fiz lá na USP, em São Paulo. Tenho uma carga, uma trajetória curta, né? Eu sou recém-formada, tenho pouco tempo de formada, mas eu atuo com uma clientela um pouco direcionada desde quando eu me formei. Então, eu trabalho com neurologia, reabilitação neurológica, tanto na neuropediatria quanto na parte de neuroadulto, reabilitação de membro superior. Eu atuo também em Uhum. ortopedia, reumatologia e na parte geriátrica também na clínica, né? Uma clientela mais específica na clínica. E é isso. É uma área que eu gosto muito, a área da adaptação do esporte eu gosto bastante. E eu acho que, espero que a gente agregue aí a todo mundo que estiver assistindo. Perguntem o que vocês tiverem de dúvida, a gente vai tentar responder. Legal. Ô, Shirley, só responde uma pergunta. Eu acho que muita gente deve ter essa dúvida. Em qual é a área de atuação da terapia ocupacional? A pessoa que ela é terapeuta ocupacional, qual é a área de atuação dela? A terapia ocupacional, ela atua em muitas áreas. Se eu fosse falar para você que a gente ia ficar numa live de 5 horas aqui. Então, a gente atua Aham. desde bebê, recém-nascido, neonatal, UTI, estimulação precoce, até idoso acamado. Qual que é o enfoque da terapia ocupacional? Todo mundo ainda acaba confundindo com a fisioterapia. Nós somos profissões do mesmo conselho, mas o objetivo final das duas profissões são totalmente diferentes, né? Eu sou da área da reabilitação também, assim como a fisioterapia, mas o olhar da terapia ocupacional é diferente. O nosso olhar é sobre a função da pessoa. Então, e o porquê do termo ocupacional? Quando a gente tem uma função, a gente tem uma função dentro de uma ocupação, né? Então, com uma criança, a ocupação dela é estudar, brincar. Para uma pessoa mais velha, né? Ela trabalha, isso é uma ocupação. Se ela é um pai, isso é uma Sim. ocupação. Então, a gente tem várias ocupações dentro da nossa linha trajetória de vida. E quando existe o rompimento de alguma ocupação, seja por algum declínio cognitivo, físico, sensorial,
motor. Então, quando tem um rompimento de uma função dessa, é onde a terapia ocupacional entra. Então, é muito difícil de eu te falar que área que a terapia atua, né? Eu atuo na reabilitação física, mas a gente tem área de Certo. aprendizagem escolar, gerontologia, geriatria, UTI, saúde do trabalhador, aprendizagem escolar quando a criança ela tem uma dificuldade dentro da escola específica, crianças com algum atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, então, crianças com paralisia cerebral, adultos que tiveram um AVC. Então, assim, a demanda é muito grande da terapia ocupacional, né? Espero que tenha iluminado um pouquinho quem não conhece a profissão. É uma profissão muito velha, apesar de as pessoas acharem que é uma profissão nova, ela nasceu junto com a fisioterapia. Nós nascemos no mesmo ano, na mesma data. Então, é uma profissão assim que está crescendo ainda, apesar de ser velha, mas é uma profissão que tem muito a agregar aí a todas as esferas da vida. Nossa, falei É. muito. Mas pode ir falando, a gente só vai completando. É porque eu lembro quando, como a gente se formou junto no ensino médio, depois cada um foi indo para o seu lado e quando você, se eu não me engano, foi junto com a Ariadne, foi fazer, né? Uma outra amiga nossa foi fazer Uhum, a terapia ocupacional, eu fui pesquisar o que era terapia ocupacional. E aí eu vi que realmente ela está próxima à fisioterapia e hoje também está até mesmo próxima da área da educação física, né? Da uhum, academia, que é onde a gente tem bastante proximidade. Por que que a gente achou interessante, né? Vamos contar o porquê que a gente resolveu fazer essa live nossa, certo? Hoje, galera, dentro, né, da academia, hoje, tudo que a gente pensa, né, Charlie, em esportes, seja ele musculação, crossfit, qualquer esporte que a gente pratica, futebol, vôlei, basquete, qualquer um que seja qualquer esporte, a gente tem muita lesão, certo? Se a gente for, né, pensar em tipo de lesão, né, os membros superiores a gente não tem muita informação, né? Tem um pouco menos de informação e coincidentemente é a sua área, né? uhum, É a área que você é formado e tem um grande conhecimento. Então, Charlie, seria legal que a gente falasse um pouquinho das lesões, né? As lesões mais recorrentes, né? Você falasse um pouquinho das lesões, as mais conhecidas, as mais comuns, e depois a uhum, gente tenta traçar um paralelo aí com a academia. uhum. E pode ir É, falando, fica à vontade. quando a gente se reuniu, a gente começou a pensar no que a gente ia falar, a gente viu que deu um boom, né? De tanta coisa que dava pra gente estar conversando aqui. O membro superior, como o Gui falou, ele acaba sendo deixado um pouco mais de lado do que os membros inferiores, né? Quando eu fui conversar com ele, perguntar das lesões mais recorrentes, ele me falou, é joelho, segundo lugar, ombro. Né? Então a gente vê ainda que o membro inferior ele sobressai. Porém, o membro superior é importante do mesmo modo que o membro inferior. Quando eu fui perguntar para o Gui também quais as lesões que aconteciam mais, ele me relatou algumas, né? A gente vai tentar falar de um modo geral aqui. O que acontece, né, dentro das academias e o que chega para mim na clínica. Eu acho que dentro da academia, o enfoque da pessoa que vai fazer a musculação ou vai fazer um crossfit, ele tem uma vontade, né, um desejo, na verdade, de crescer. Né? A pessoa, além dela querer ganhar um fortalecimento, ela quer crescer. E acaba esquecendo de alguns cuidados, né? Ou de escutar o que o personal fala, ou o que uma equipe de saúde fala, e é onde acaba ocorrendo as lesões. As lesões que mais chega para mim em relação a treino de academia, de crossfit, é lesão de ombro, que é o carro-chefe, é o que sempre vem. Depois vem as Sim. epicondilites e depois vem doenças relacionadas ao punho. Então, síndrome do túnel do carpo, alguma coisa associada que fez de errado lá na academia ou que já tinha, né, um processo inflamatório ou um processo que aquela região do punho já não era, né, uma região forte da pessoa, vamos digamos assim, de grosso modo, que fazendo o exercício de um modo errado acabou levando a uma lesão. Gui? Uhum. Isso, não, isso mesmo, pode ir falando que eu vou.
Que daí eu vou te complementando, mas pode ir falando. E dentro disso, né, quando a pessoa ela lesa, né, uma parte do membro superior, isso impacta de uma maneira, funcionalmente falando, gera um impacto muito grande, né? E o que acontece? A pessoa sente uma dorzinha um dia, passa no outro e tudo bem. Aí ela vai lá, faz o exercício de novo. Sente uma dorzinha, toma um analgésico, passa e continua. Ela não Isso, vai procurar ajuda. Eu acho que é exatamente. um grande pecado, né, da cultura, eu acho que do brasileiro, da pessoa, né? Ela espera chegar num ponto muito crítico da lesão para ir procurar ajuda, né? E É, dentro disso, pode falar, Gui. não, é isso que eu ia falar, que às vezes a gente tem uma percepção de relacionar a lesão com a dor. Às vezes a gente fala assim, ah, hoje eu não senti dor, então eu não tenho mais esse tipo de lesão, né? Então a gente acaba tendo que procurar realmente, né, pessoas especializadas, profissionais capacitados para estar Uhum. tá tomando frente a essa lesão, né, para o personal trainer ou terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, tá auxiliando na recuperação. Isso é muito importante você ter levantado isso, que a gente sempre cobra muito aqui na Mult, da gente sempre, das pessoas procurar os profissionais capacitados, certo? Então, sempre quem tiver algum problema de lesão, algum problema, né? Independente de qual área que seja, mas que procure sempre um profissional capacitado que esteja pronto para solucionar os problemas. E não esperar chegar num nível de limitação funcional, né? Então chega paciente para mim e fala, nossa, eu não estou conseguindo nem pentear o cabelo. Então olha o nível, né? Que esperou chegar É, uma lesão para vir procurar, né, o ortopedista e depois ele encaminhar para mim. Então, aos primeiros sinais já procurar ajuda para prevenir uma coisa pior futuramente, né? Tem tá. alguém que perguntou aqui. Ô, Shelly, a Carol perguntou quando que ela sabe que ela deve procurar uma TO, uma terapeuta ocupacional. Quando Deixa ela você responder tem essa. uma limitação funcional. Então, é uma pessoa, na parte física que a gente está falando aqui, uma pessoa ela sofreu um AVC, ela não consegue se alimentar sozinha. Por quê? É o braço que perdeu o movimento, ela perdeu uma sensibilidade, então ela precisa de um terapeuta ocupacional. Uma pessoa, ela foi na academia, ou independente se não praticava, tem uma lesão no ombro, cotovelo, punho, dedo, fraturou. Membro superior, procura um terapeuta ocupacional. Bebês, né? Vamos tentar falar de um modo geral. Bebês que têm um atraso, né, no desenvolvimento motor, você percebe que aquela criança ela não aceita determinados tipos de alimento, ela tem um atraso a mais na escola, precisa de um terapeuta ocupacional. Por quê? Porque ela tem uma limitação funcional. Então, o foco é esse. A pessoa teve uma limitação funcional, ela precisa de um terapeuta ocupacional. Isso é muito. Ela fez uma pergunta antes ali, ela perguntou sobre os esportes, né? Que mais pode causar aí as lesões, que era um pouco do que a gente estava falando hoje. Pessoal, que aqui na academia a gente tem muitas lutas, né? Muitas modalidades aí. A gente tem jiu-jitsu, a gente tem muay thai, karatê, então acaba tendo várias modalidades. É que, na verdade, assim, eu acredito que as modalidades mais de combate, né? Tem mais Combate impacto. tem um índice maior de lesão. Acabei vendo algumas coisas também, modalidades em que a gente usa muito os braços, o handball, o vôlei também. Eu acredito que deve chegar muito atleta de vôlei, né, para você. Então, todas essas modalidades que geram muito desgaste, né, das articulações dos membros superiores, cotovelo, ombro, punho. Então, essas modalidades são as que mais aumentam, né, essa chance de lesão, né? E a gente tem até os nomes específicos. A Rita, aqui, ó, RC Promis, ela é terapeuta ocupacional também, ela colocou aqui, fratura de boxeador. É o nome da fratura, né? Então, geralmente, algumas lesões levam o nome do Cotovelo agente de causador. tenista. Cotovelo de tenista, né? Por conta do gesto esportivo, o backhand, né? Então, todos os esportes que têm, né, o uso repetitivo do membro superior acima da cabeça. Então, vôlei, handball, tudo que é um movimento repetitivo acima da cabeça, a gente leva um pinçamento do manguito rotador, que é o supraespinhal, e vai gerando outras complicações, outras lesões, até a nível de cápsula articular também. Deixa eu ver o que mais. Isso, bem, bem.
A Carol tá só complementando, né? Ela falando ali até mesmo do cross, do futebol. Claro, essas modalidades, principalmente as coletivas, elas realmente têm um índice maior de lesão. Eu acredito que o vôlei, né? O vôlei tem o vôlei, o tênis, o boxe, são modalidades que têm mais um índice maior de lesão, né? Então, eu acredito que, em geral, acho que se a gente for pensar numa modalidade que vai ter maior risco de lesão, né? Acho que a gente poderia falar esses esportes que a gente tem mais um impacto, acaba fazendo alguns movimentos mais bruscos, né? Dos Uhum, de membros impacto, superiores aí, né? O de vôlei, impacto. principalmente, tem muitos movimentos de impacto, tanto no bloqueio quanto na hora de dar o corte, né? Muito movimento de Isso. impacto. O pessoal, quem tiver algum tipo de dúvida, né? Ou quiser alguma informação, alguma coisa, vai mandando a pergunta aí. Eu tô vendo que a Sherry tá mais atenta ali, mas eu tô vendo o pessoal perguntar também. Então pode ir falando, quem tiver mais dúvida ou quiser saber de alguma coisa, né? E, É, pode falar. e vale lembrar também que o membro superior, então se a gente dividir ele, né? O ombro, o cotovelo, o punho e os dedos, dentro de cada um deles tem uma infinidade de lesões, de fraturas, de ruptura de ligamento que pode acontecer. Então, não existe uma coisa só para quem é leigo, né? Não é da área. Não existe uma doença só, uma coisa só, ou o impacto de um esporte específico que gera essa lesão, né? Pode ser várias variáveis, vários tipos de lesão, várias estruturas diferentes, né? Então, acho que isso também é importante a gente falar. Volta um pouco no que a gente estava falando, né? Qualquer uma que seja a modalidade, uma vez que a gente seja orientado por pessoas completamente capacitadas, né? A gente consegue talvez executar uma técnica certa, ou talvez executar um movimento certo, até dentro do plano de treinamento, seja mais feito né, com uma pessoa capacitada, a gente acaba diminuindo esse risco que a gente tem de algum tipo de lesão, Uhum. né? A Rita está perguntando quando é necessário o uso de ordens de imobilização. Já que a gente chega, Rita, me lembra se eu esquecer, mas já que a gente chega aí. É isso aí, pode ir perguntando, pessoal. Quem tiver dúvida, vi que a Beatriz também mandou, pode mandar. Pode ir mandando aí que a Shelly vai responder todas. É... Shelly, pode ir Pode falando, pode falar, pode falar. falar. Então, eu ia falar agora como, né, aqui para eu fazer um paralelo para o pessoal entender um pouco, né, a importância, você já falou, né, da terapia ocupacional dentro da academia, que é dentro da musculação, que é o nosso carro-chefe aqui. Por quê? Porque dentro, né, eu estava pensando assim, pessoal, dentro da musculação a gente tem bastante, a gente recebe também bastante pessoas que têm alguma limitação funcional, certo? Ou a pessoa que está vindo de uma lesão, a pessoa que machucou o braço, machucou o ombro, né? Então é muito interessante para os alunos da academia que estejam acompanhando isso, que eles podem tirar as dúvidas que eles têm também, né, com você, principalmente aqueles alunos que sentem dor no cotovelo na hora de praticar um exercício, né? Fez um excesso de carga, igual a gente está falando, né? Então, os alunos que podem participar, o pessoal pode mandar pergunta, que aí a gente está aqui para fazer esse bate-papo para a gente solucionar essas coisas que acontecem, né, dentro da academia. E não só dentro da academia, né, Gui? Às vezes a pessoa já vai assim para a academia e acha que lesionou lá dentro da academia e muitas vezes não, né? Muitas vezes a pessoa ela já vinha com um processo aí de inflamação, um processo de desgaste de alguma parte do membro superior. E na hora que vai na academia, o personal ele não sabe, a pessoa também não tem conhecimento, onde que acaba gerando, né, toda essa questão de lesões que a gente vê por aí. Que mais que eu gostaria de falar? Pode falar, tá terminando por Dentro aqui também. da... Oi? Não, pode ir falando aqui que eu tô observando e tô vendo o pessoal que estiver fazendo pergunta aí, eu tô guardando as perguntas para ir Tá. fazendo para ela aqui.
Dentro das lesões que a gente pode, eu acho que começar a entrar agora, é a questão da repetição, né? Então, às vezes, a atividade repetitiva naquela estrutura do membro superior, que é uma estrutura mais delicada do que o membro superior, né? Os tendões são pequenos, os músculos são pequenos, as articulações são muito pequenas. Então, a gente tem um microtraumatismo de repetição. Então, a pessoa ela vai lá na academia e continua fazendo, foi o que a gente já falou aqui. Passa a dor um dia e vai lá e faz a Isso. atividade de novo e continua. Ou senão ela tem aquela ideia, no pain, no gain, né? Tá doendo, quer dizer que tá funcionando. E é muito Nem pelo sempre. contrário, muito pelo contrário, né? Exatamente. Tem que doer o jeito certo, né? Não o jeito errado. E é isso que as pessoas precisam estar atentas, porque isso é o que pode gerar uma lesão muito significativa. Deixa eu só te fazer uma outra pergunta, até para você fazer uma observação. Uma coisa que a gente ouve, principalmente eu ouço muito aqui na academia, é quando o aluno vai fazer ou quando a pessoa vai fazer um determinado exercício, que ele acaba falando, eu tô com uma dorzinha aqui no ombro, mas é uma dor suportável, é uma dor que eu suporto. Para mim, essa dor pode ser tranquila, mas ela pode estar, essa dor ela pode estar escondendo uma lesão muito grande, né? Sim, sim, é o que eu acabei de falar. Pode estar ocasionando microtraumas. Dor, qualquer tipo de dor, é o sinal do corpo falando alguma coisa. Dor não é normal uma pessoa sentir dor, que é suportável. Não é uma dor muscular que eu fiz um exercício, não é uma dor localizada, é num ponto específico. Quando a gente faz o fortalecimento, por exemplo, de quadríceps, eu sinto uma dor na região total do meu quadríceps, não uma dor pontual, por exemplo, aqui na ponta do ombro. Isso é uma dor diferente. Então, isso tem que ter uma atenção e tentar entender que tipo de dor que é e procurar uma ajuda profissional quanto antes. A Bia tá falando. Uma pessoa A que Bia tá perguntando aqui, isso. Se uma pessoa que sofreu acidente teve fratura exposta, sente dor no joelho ou ir no local do acidente, também deve procurar um terapeuta ocupacional para conseguir facilitar os exercícios na academia. Depende. No momento que ela deve procurar um terapeuta ou primeiro a academia, se as duas profissões devem estar andando juntos, responde essa para ela aí. Pensando só em membro inferior. Se ele tem uma limitação certo. funcional, né, dentro de casa ou no trabalho dele, né, é um idoso, ela falou, né? Isso. Se tem uma limitação funcional, ela deve procurar um TO para limitação funcional. Agora, se é uma reabilitação, essa dor no joelho, precisa procurar ou um ortopedista para ele ver o que está acontecendo e, se o ortopedista indicar, um fisioterapeuta, né, que ele é o mais indicado para membro inferior. Porém, dentro da questão funcional, eu acho que vale a pena procurar um terapeuta ocupacional, lógico que eu vou defender. Vale a pena procurar um terapeuta ocupacional para ver o que pode facilitar. Ela usou uma palavra aí que é muito da nossa prática de terapia ocupacional, que é a facilitar. Como a gente facilita cotidiano, tarefa, para que aumente o nível funcional da pessoa. Não sei se eu respondi. Beleza. É isso aí, pessoal. Pode ir mandando pergunta. O pessoal que estiver acompanhando aí. Tem casos assintomáticos, sim. Boa. Uma que muitas pessoas não conhecem é a discinese escapular. Muitas vezes, ou a maioria das vezes, ela é assintomática. O que é a discinese? É a rotação da escápula que ela não tem um controle, vamos dizer assim. Então, ela não acontece num ritmo organizado. A musculatura que segura a escápula não consegue fazer a rotação externa e externa da escápula. Isso, futuramente, se a pessoa tiver uma predisposição e se ela fizer atividades de repetição acima da cabeça, isso sim pode gerar uma lesão no ombro, no manguito rotador, mais especificamente. Então, esse é um caso assintomático, né? A pessoa não sente dor, só que quando a gente vem para avaliar, a gente vê que tem uma questão cinemática ali que precisa ser trabalhada. E é super comum. Muitas pessoas têm e não sabem que tem. Essa pergunta é boa. Deixa eu fazer. Então, eu vou fazer para você uma pergunta minha agora para você. Essas lesões que a gente tem, principalmente ombro, cotovelo, né, essas lesões nos membros superiores,
por que que elas acontecem? Talvez seja alguma falta minha de mobilidade, alguma falta de flexibilidade, excesso de carga. Pode ser tudo isso que Geralmente você falou. os casos que chegam para você, assim, quais são os casos os motivos mais normais, né, dessas lesões? Eu acho que a primeira coisa, pensando em ombro, é o desequilíbrio. Então, o ombro, ela é a maior articulação do nosso corpo. Então, se você parar para analisar, é a única articulação que faz todos os movimentos para todos os lados, faz uma rotação muito grande. Só que isso, em contrapartida, tem uma questão muito ruim, porque ela é muito instável. Então, pensa bem, aqui é a cabeça do húmero e aqui é a fossa glenoide. Então, se o ombro ele faz tudo isso de ombro, o que segura ele? Né? Ele é muito instável. Então, ele precisa de muitas estruturas ali, ligamento, tendão, para estar fazendo ali toda a questão cinemática do ombro. Retorna a pergunta para mim, Gui, que eu viajei aqui. Oi, então, eu perguntei o porquê, né, os motivos das lesões, principalmente lesões de ombro, que é um pouco do que eu cobro os alunos, né? A gente fazer exercícios de mobilidade dentro da academia, aqueles exercícios, geralmente aqui na academia a gente costuma passar esses exercícios, por exemplo, no início de treino. É um exercício com elástico, um exercício que a gente faz com pouca carga de movimentação, que é, primeiro de tudo, para a gente aquecer a articulação, mostrar, né, para a articulação que a gente vai colocar ela para trabalhar, e para a gente ir aumentando a nossa mobilidade, para a gente ir aumentando a nossa força. Isso daí que você falou é muito importante, a preparação. Então, muitas pessoas, elas começam o exercício sem preparação nenhuma. Isso sim pode ser um fator externo. Então, às vezes a pessoa ela não tem nada, né, de grande relevância na estrutura dela, só que ela não tem um preparo adequado, e isso pode ser um fator externo a levar a uma lesão. Então, mobilidade, hipomobilidade, que a gente chama, ou uma hipermobilidade. Então, a pessoa ela tem uma mobilidade muito grande, então ela tem uma estabilidade muito pequena. Então, isso pode levar, né, a uma lesão. Questão genética. Espera aí que deu uma travada aí. Alô? Galera, ver se ao vivo é assim mesmo. A Shelly tá travada para mim, não sei se ela tá aparecendo. Alguém dá um ok. Ih, caiu. Deu uma caidinha, exercício não, tô até pensando no exercício live ao vivo, é isso. Vou só esperar a Shelly sair e entrar de novo, para ela mandar aqui pra gente. A gente volta ela aí, beleza. A Beatriz falou que travou, vou só esperar um pouquinho. A Shelly mandar a solicitação de novo que a gente volta. Então, galera, vocês que estão aí participando da live, é isso mesmo, vão mandando perguntas aqui. Vocês viram que a Shelly é um profissional super capacitada. Vão mandando perguntas aqui, que eu vou passando as perguntas para ela. Ela tá vendo as perguntas, estamos respondendo, completo um pouquinho com a minha visão, voltado um pouco para a academia. E é isso aí, vamos participando. Deixa eu só esperar a Shelly voltar, mandar a solicitação aqui para mim de novo. Que caiu um pouquinho, vê? Deixa eu ver, vou mandando. Enquanto isso, vamos abrir uma sessão de grandes abraços. Mandar um tchauzinho para a Bia, pessoal que está aqui na live agora nesse momento, que está participando, mandando perguntas. A Carol tá falando que eu tô arrasando na live. Não, o pessoal deve estar estranhando, Carol, que você faz isso com tanta naturalidade, né? De puxar a live, eu tava vendo as outras, mas eu estou sofrendo um pouquinho, mas eu tô pegando o jeito. A Bianca também chegou agora. Me mandou aqui um oi. O Bruno me mandou uma pergunta. Quais são as lesões mais recorrentes dentro do ambiente da academia? A gente até vai entrar nesse assunto daqui a pouco, Bruno. Uma pergunta muito interessante que você mandou.
a gente foi falar de lesões de membros superiores, a gente tem algumas lesões recorrentes, principalmente exercícios de supinação. Assim que a Charlie voltar, eu acho que ela vai... A gente tem ela tem um material muito legal para falar isso. Exercícios que a gente acaba trabalhando supinação. Então é onde a gente acaba sentindo um pouquinho, né? Lesão no cotovelo, que é a epicondilite. A gente acaba sofrendo muita lesão no ombro também. Pode acontecer desde uma fratura por estresse, a discinese escapular mesmo que ela falou também, a síndrome do pinçamento, que são que pode acontecer por quê? Por questão de excesso de carga, é o que a gente acaba falando muito aqui dentro da academia, e a gente acaba prezando por quantidade do que a qualidade. Então, quando a gente faz o exercício, a gente não faz o exercício corretamente, a gente acaba aumentando, né, essas lesões, aumentando o risco dessas lesões. Então, de membros superiores, dentro da academia, eu coloco para vocês aí que lesão no cotovelo, lesão no punho e as lesões no ombro são as mais recorrentes, né? Essas umas que eu falei. Vou esperar a Shirley chegar. Lembrando que na quinta-feira eu vou estar aqui de novo, vou estar aqui com a Carol, a gente vai estar trocando uma ideia, conversando sobre algumas dicas. A gente vai dar algumas dicas para a pessoa que está treinando em casa, para ela não desanimar, para ela continuar nesse projeto, nessa fase que a gente está vivenciando. E daqui a pouquinho, após a nossa live, que eu estou esperando a Shirley voltar, e após a nossa live, vai ser liberado para vocês um super desafio, um desafio que eu fiz, certo? E a gente vai postar no YouTube da academia. Deixa eu procurar a Shirley aqui. Shirley, cadê você? Vou esperar a Shirley aqui. Mais algum recado que eu estou esquecendo? Se eu esqueci algum recado, que alguém me lembre aí, o pessoal da academia me lembra. Lívia também entrou. Boa noite para Lívia. Léo Mamed está aí. Abraço para vocês. Abraço para todo mundo da tropa. O pessoal tá pedindo para eu mandar um abraço. O pessoal da tropa do Enguiça tá aí presente aqui na live também. Certo? Shirley me deu uma abandonada. Estou procurando. Esperando a Shirley chegar de novo. Shirley, me dá uma luz, me responde, mulher. Para onde você foi? Eu tô olhando de lado aqui, pessoal, mas é que eu tô procurando a Shirley em algum lugar. Que ela saiu. Vamos ver se ela vai me responder. Isso acontece no programa ao vivo. Logo no meu primeiro programa de ao vivo aqui na página da academia, eu já tenho que solucionar esse probleminha de ser abandonado. Mônica também entrou, Caio entrou. Abraço para todo mundo. Certo? Vamos esperar mais um pouquinho. Vamos ver mais alguém que está falando aí. A Adriana também está por aí. Mandar um super oi para ela também. Vamos ver se eu acho a Shirley. Não sei o que aconteceu com ela. Biscoito ou bolacha, Bruno? Pessoal, vamos mandando aí. Enquanto ela tá vindo, a gente vai conversando. Ela tava falando um pouco sobre as lesões mais comuns e por que acontece, né? Quais são as lesões que mais chegam lá para ela. Mas daqui a pouquinho ela tá de volta. O Bruno perguntou biscoito ou bolacha? Eu acho que é bolacha e o biscoito. Ah lá, o Renato apareceu, pessoal. Acabou a força na rua dela.
Então acho que tá dando algum tipo de problema lá que ela, infelizmente, ela teve que sair. Mas ó, caso a gente não consiga terminar essa live hoje, não tem problema, a gente volta, né? A gente refaz a live, remarca a live, a Shirley volta para cá e a gente faz a live de novo. Começa de novo e vocês já vão mandando mais perguntas que a Shirley responde para todo mundo. Deixa eu ver se ela vai me responder por aqui. Aí a Beatriz falou que ela teve um imprevisto e que ela já volta. A Bia também, Beatriz. A Shirley tá voltando. Vamos marcar de fazer uma live também, beleza? Sempre, pessoal, se vocês tiverem alguma sugestão, alguma ideia de live para academia, agora que a gente está fazendo esse formato de conteúdo, de live de conteúdo, se alguém tiver alguma sugestão, pode mandar, manda lá no Instagram da academia, pode mandar no Facebook, beleza? Manda para lá que a gente faz uma live do jeito que vocês acharem melhor, do jeito que vocês preferirem, beleza? Cadê o pessoal? O pessoal não veio? Alex Rossi, não estou vendo Alex Rossi me solicitando presença para participar da live. Aí, a Shirley voltou, pessoal. Vamos voltar aqui com a Shirley. Ah lá. Aguardando a Shirley por mais uns minutinhos. Eu acho que ela vai voltar. Aí, voltou. Deu um apagão aqui. Isso acontece. Eu estava falando pro pessoal aqui que logo na minha primeira participação, aí tive que ficar, Tem que ser eu com tive que fazer um emoção, improviso, senão não ficar tem com essa. graça. Tive que ficar com a minha cara de tacho aqui. Eu Não não sabia o que eu conseguia falava. de nenhum jeito conectar. Não, mas não tem problema não. Se eu Voltou todo desaparecer, mundo. você já sabe o que é. Não, eu falei pro pessoal, se você continuasse, né, com problema aí na internet, a gente remarcava e fazia de novo. A gente voltava depois e fazia, não tem problema. Vamos lá? Vamos retomar? Tá me vendo? Apagou tudo. Não estou te vendo, só estou te ouvindo. Alô, Shirley. Agora estou te vendo. Vamos lá, deixa eu voltar um pouquinho aqui para ver se alguém mandou alguma pergunta do Bruno. Falei das lesões, ombros superiores, né, que é dentro da academia. Tem perguntas? O Bruno fez uma que perguntou sobre as lesões na academia. Acho que você estava... Vou responder de novo, e daí se você quiser me completar, né? Ele disse quais são as lesões mais recorrentes dentro da academia. E é um pouco do que eu estava falando para você mais cedo. Alguns exercícios que a gente faz o movimento de supinação, né? Então a gente acaba gerando, primeiro, por uma sobrecarga. Segundo, também pela mobilidade que você falou, né? Então as lesões mais recorrentes, primeiro que ela acontece, né? Por falta de mobilidade, falta de flexibilidade, falta de força. Acho que todas as lesões, se a gente for responder todos os tipos de lesões, é isso que a gente vai estar sempre respondendo, né? Vai ficar meio repetitivo. E as articulações dos membros superiores, acho que todas estão sujeitas a sofrer a lesão, né? Quando está com essa falta dessa base, porque eu estava falando, essa base. A gente ter força, ter flexibilidade, ter mobilidade para fazer esse movimento. Se a gente não tiver isso, né, todas são recorrentes. Seja no ombro, seja no cotovelo, seja no punho. E o que é importante, se a pessoa observar, se o personal observar que essa pessoa tem essa falta de mobilidade, essa falta de flexibilidade, de força, que está prejudicando, procurar um profissional da área da saúde, porque daí a gente consegue aliar as duas coisas, né? É o tratamento com a equipe multi. Lá na academia ele vai fazer o exercício, ele vai ter uma assistência externa também. É isso aí. Eu falo muito que
às vezes chega muito, acredito que deve chegar algumas pessoas aí para você, que ela chega e acaba ocultando um pouco algum problema que ela tem, né? Algum problema no ombro, algum problema no cotovelo, no joelho, qual seja a articulação, e acaba ocultando. Talvez por receio ou talvez, né? Ou talvez por conhecimento também. A pessoa às vezes Falta de acha conhecimento, né? que é normal uma É a dorzinha, famosa né? dorzinha normal, isso que a gente estava falando, né? Então, pessoal que Isso que é estiver o aí, perigo. quem chegou na academia, quem ou já treina e nunca falou, né, para os profissionais, que falem para eles, ó, eu senti esse tipo de dor, talvez o profissional ali, talvez eu, professor de musculação, professor de educação física, não vou conseguir solucionar o caso, mas vou indicar, ó, esse caso aqui a gente pode estar procurando uma terapeuta ocupacional, nesse caso, um fisioterapeuta ou qualquer outra pessoa da área da saúde. Falando, todas as áreas da saúde, né, atuando junto, acho que fica muito, muito legal. Mais alguém tem alguma pergunta? Você tem alguma que você quer fazer alguma A Rita está observação? falando. A reabilitação funcional do membro superior, terapia da mão, realizada por um terapeuta ocupacional, é diferente da reabilitação clássico, onde utilizamos recursos diferenciados. Por isso que todo mundo pergunta, né? Qual a diferença de físio e de TO, então? É diferente. Principalmente quem tem essa especialização que a gente tem, que é focado nisso, né? Então, a gente é focado no membro superior, ombro, cotovelo, punho e dedos. Certo. Então, isso a gente tem um olhar diferente, um olhar para a função, para o retorno de função. Ganho de ADM, ganho de força, ganho de estabilidade. Dentro disso, a gente ainda vê a questão da sensibilidade. Então, que nem síndrome do túnel do carpo, que é super comum, né? E tem outras coisas que é associado só à além da síndrome do túnel do carpo. Então, eu acho que o diferencial nosso é esse. E ela citou das órteses. As órteses a gente faz na mão do paciente. É moldado de forma única, não existe um molde. Tem algumas pré-fabricadas que existem nas farmácias, a gente não recomenda de jeito nenhum, porque elas têm tamanho PMG e não tem como uma mão, né, de todo mundo ser PMG. Tem o mesmo tamanho. Então, isso vai totalmente contra. Eu tive caso de paciente que usou essa órtese pré-moldada, ela não me falou, e piorou o quadro dela. Então, a gente fez a pré-moldada, tem uma aqui. Essa é a órtese, essa é para uma síndrome do túnel do carpo. É moldado na mão do paciente. E para que serve? Serve para várias patologias, desde pós-operatório, síndrome do túnel do carpo, epicondilite lateral, epicondilite medial, tendinopatias de polegar, síndromes compressivas dos nervos periféricos, então nervo radial, mediano, ulnar. Para isso tem um caso diferente. Aí ela fica assim, na mão do paciente, e nisso a gente consegue liberar tendão que está pressionado por um quadro de edema, um quadro de inflamação muito forte. A gente consegue liberar nervo. Então, assim, para cada caso existe uma avaliação diferente, né? Existe um tratamento diferente. Ô Gui, se cair a força de novo, porque tá começando a piscar aqui. Não tem problema. Se cair a força, a gente marca de novo a nossa live, a gente continua o papo e o pessoal não vai ficar à toa, não. Se cair a força, vai todo mundo correr lá pro YouTube, certo? Assim que acabar a live, já vai ter um desafio. Eu gravei um desafio de treino em casa, então todo mundo corre para lá e aproveita e faz o treino do dia, quem não treinou ainda hoje. Então eles já têm o que fazer. Caso acabou a força, eles já sabem o que vão fazer. Deixa eu fazer uma pergunta para você agora, a minha pergunta, certo? Você disse aí, né, sobre as lesões, certo? E mostrou ali alguns materiais. Qual é o tipo de tratamento que as pessoas têm nos casos das lesões? Por exemplo, eu machuquei o meu ombro e vou chegar até você, vou procurar, estou com alguns limites funcionais e vou chegar até você. Qual é o tipo de tratamento que você costuma fazer? Qual é o tipo de material que você costuma usar? Fala um pouquinho da sua forma de trabalho e... Bom, primeira coisa, a gente faz uma avaliação. Essa avaliação ela é muito minuciosa.
Então, eu investigo o quadro de dor do paciente, o que gerou essa dor. Às vezes o paciente nem sabe o que foi que causou. Então, a gente tenta investigar a causa, porque se eu não souber a causa, eu não consigo tratar. Então, eu investigo a causa, o histórico, quanto tempo de dor, quanto tempo de lesão que o paciente está. Eu avalio questão de nervo periférico, se tem alteração de sensibilidade, grau de força, se tem uma diminuição, aumento do grau de força, como que tá, e a questão de limitação funcional. Parece que deu uma travadinha na Shirley. Shirley, onde você se encontra? Bom, enquanto a Shirley está... Vamos ver se a Shirley vai aparecer de novo ou não. Nesse problema, reforçando o recado. Então, ó, agora, daqui a pouquinho, já pode correr lá para o YouTube da Movit, lá no canal Movit Academia. Se inscreve lá no canal, todos os dias a gente posta treinos. Todos os conteúdos das lives que a gente já teve aqui no canal, né, aqui no Instagram, também estão tudo postado lá. Treinos funcionais, treinos de abdominal, tem treino para membros inferiores, treino para membros superiores. Então, ó, aqui na Movit não tem como ficar parado. Tem muito material lá. Lógico, pode chegar qualquer professor, né, os professores de vocês, qualquer professor da Movit Academia e falar com os professores também, beleza? Os professores super capacitados. Lembrando, sempre procure profissionais capacitados. Principalmente, galera, nessa época, né, de quarentena que a gente está passando, acaba aparecendo muitos blogs, muitos Instagrams vendendo treino, passando treino, certo? E assim como a Shirley falou das próteses, os treinos também eles devem ser individuais, certo? O professor deve ter o conhecimento dos seus alunos, conhecimento dos limites dos alunos para estar passando para os alunos para não acarretar algum tipo de lesão mais séria, beleza? A Carol falou aqui que então na quarta-feira a gente continua, beleza? Quarta-feira a gente faz a live com a Shirley de novo, às 18h30, beleza? Pessoal, então corre lá para o YouTube, então faz o treino do dia, posta, publica, marca Movit Academia, certo? Deixa o like nos vídeos lá, para estar fortalecendo ainda mais a nossa parte de mídia da Movit, beleza? Então na quarta-feira a gente volta com a live com a Shirley, certo? E na quinta-feira a gente tem a live sobre algumas dicas para as pessoas treinar em casa, para você não desanimar de treinar em casa. Beleza? Mais alguém quer falar alguma coisa? Acho que é isso mesmo. Vou encerrar por aqui então, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que apareceu, que deu uma passada, o pessoal que mandou a pergunta, certo? As perguntas que não foram respondidas, vamos fazer assim, as perguntas que não foram respondidas eu vou salvar essas perguntas, né? Vou deixar anotadinhas essas perguntas aqui, e aí a Shirley responde na quarta-feira, beleza? Quem tiver mais perguntas, vamos fazer assim, na quarta-feira a gente vai pôr uma caixa de perguntas no Instagram da Movit Academia. Vai ter uma caixinha de pergunta lá, e aí você deixa a sua pergunta e a Shirley responde para vocês, beleza? Galera, muito obrigado para todo mundo que passou por aqui. Boa noite para todo mundo. Corre lá para o Instagram, corre lá para o YouTube da Movit Academia, que tem treino novo lá. Um super desafio que eu deixei para vocês. Você não pode perder e bora treinar com a gente. Valeu, pessoal. Boa noite e até quarta-feira.